Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data chama a atenção para o problema que vem acontecendo por todo o país entre os jovens. E vale lembrar que o bullying pode ser praticado de diferentes formas, como física, verbal ou social. Pois é. O Bruno Protásio está ao vivo com a gente e é com ele que a gente conversa agora. Bruno, a Polícia Militar vai realizar ações durante esse dia no combate a esse tipo de coisa que acontece, que atormenta a vida de quem em algum momento na vida sofre ou passou por um bullying. Conta pra gente. Vai sim, viu, Douglas? E é muito importante porque é um problema que não pode ser ignorado. Dentro das escolas é muito comum, infelizmente. E a Polícia Militar vai fazer mais uma edição da Operação Paz nas escolas ao longo desse dia especial, trazendo essas orientações, conscientização. E a gente vai saber um pouco mais desse trabalho agora com a comandante do Batalhão de Polícia Escolar, a Major Noemi Firmo. Major, bom dia. Hoje é um dia muito importante. Quais ações que são essas que vão ser realizadas ao longo do dia? Bom dia a todos. É mais uma das iniciativas de sucesso do Coronel Paulo Amorim, o atual comandante da Polícia Militar, né? De escolhermos algumas datas ao longo do ano para trabalhar alguns assuntos. Essa operação começou de 6 horas da manhã e vai até 23 horas. Estamos trabalhando o bullying, né, no dia de hoje, que é um problema tão sério que, se não for tratado enquanto conflito, vira ocorrência de polícia. Além de gerar vários traumas na vítima, né? E geralmente, tem um dado interessante, quem faz o bullying geralmente já sofreu. E aí não foi tratado de forma adequada e ele está reproduzindo o que ele aprendeu com o sofrimento, né? Porque até não entende a gravidade disso. Então estamos levando informação, estamos fazendo palestras ao longo do dia, né? E interagindo com os alunos, fazendo alguns questionamentos. E os que participam vão estar recebendo essa medalhinha aqui, né? A gente também está levando o nosso portfólio, onde a gente está divulgando as redes sociais, em que a gente faz também alguns vídeos educativos voltados para a comunidade escolar, não apenas para o público interno da polícia. Também estamos passando nossos canais, né, em que eles podem estar nos acessando para solicitar palestras. O diálogo é a nossa ferramenta mais forte em um caso como esse, em que a gente divulga, por exemplo, que existem três sujeitos envolvidos no bullying: quem sofre, quem faz e quem presencia. E as pessoas que presenciam, elas podem estar fazendo parte da solução do problema, né? Não rindo, reportando para um adulto de confiança. Então aqui a gente está colocando, né, na medalha, viu, denunciou, protegeu, né, que é uma situação que ele pode estar fazendo, né? Outra é mediar, ajudar e proteger. O acolhimento da vítima é, assim, essencial. E algumas situações ficam entre os alunos, né? Não chegam aos gestores da escola. Então, se eles puderem estar também denunciando através do 181, que é um canal de denúncia, a Polícia Militar, através do BPESC, sob o comando do Coronel Iraque, comandante do CPRM, né, aqui da região metropolitana, ele faz ações de mediação de conflitos, né? Não apenas a questão repressiva. Temos o nosso trabalho preventivo. É muito comum ser acionado assim, Major? Sim, e no nosso protocolo a gente faz primeiro uma reunião com a gestão para saber qual é o tipo de bullying que está ali. Se é bullying voltado à etnia, se é bullying voltado à orientação sexual, né, que são os mais praticados, infelizmente, né? E se não for tratado, por exemplo, o bullying de etnia, ele termina como um ato infracional análogo por vezes, né? Análogo a racismo. Então a gente tem que ir logo no iniciozinho, é importante não estar levando na brincadeira. As gestoras aqui, né, do estado de Alagoas já estão entendendo, né, a importância de estar reportando a rede de proteção, pedindo ajuda. Isso é um dado. Outro dado interessante é que conseguimos reduzir em 26% esse tipo de situação nas escolas, né? No ano passado, em relação ao ano de 2024, né? Então, estamos assim, fazendo um trabalho que a gente vê resultado, e eu agradeço a vocês da imprensa que têm dado assim, uma força, né, nas nossas ações com essas divulgações importantes.
É um papel que a gente também tem, eu agradeço também pelas informações aqui com a gente, que seja uma excelente operação trazendo essa conscientização cada vez mais às escolas, aos alunos e a todos que fazem parte do ambiente escolar. Volto com vocês. Falamos agora há pouco sobre o Dia Nacional do Bullying e a gente continua falando sobre esse assunto, não é isso, Maísa? Isso mesmo, Douglas. E é por isso que é muito importante a gente poder falar sobre esse combate ao bullying e a violência na escola. E uma escola particular preparou uma ação especial para o dia de hoje. E Bruno Protásio volta a falar ao vivo com a gente, né, Douglas? Pois é, Bruno, dia de combate ao bullying, um dia importante demais, principalmente para os alunos, que é onde esse tipo de coisa acontece mais, essas brincadeiras de mau gosto, né? Com certeza, Douglas, Maísa, é muito importante levar essa conscientização para o ambiente em que acontece o bullying, para que as crianças possam se desenvolver, crescer com essa consciência do que não deve ser feito. Porque, olha, tem um dado importante. Segundo uma pesquisa do Instituto Abrace, 86% dos pais e responsáveis por crianças em idade escolar afirmam que os seus filhos já foram vítimas de bullying dentro das escolas. Então, é aqui que precisa ser debatido, discutido e conscientizado. Nós vamos entrar agora na sala do 5º ano. São alunos em torno de 10 anos de idade que já estão divididos aqui em grupos para participar de uma dinâmica que você também vai acompanhar ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas. Mas antes, a gente vai entender um pouco mais sobre a importância de fazer esse tipo de dinâmica com os alunos, com a equipe que já está aqui, a Juliana Nascimento, psicóloga. Juliana, bom dia. Falar sobre o bullying, discutir, promover essas atividades aqui dentro tem uma relevância muito grande. Por quê? Verdade, bom dia. O bullying, a gente sabe que é algo muito significativo ser trabalhado dentro das escolas, né? A gente precisa levar as crianças, os adolescentes, à conscientização dessa temática tão importante, né? Porque o bullying, ele afeta diretamente na questão emocional, quando você é vítima, né? Então, a gente tem aí a vítima, o agressor e o observador, que a gente precisa trabalhar esse observador para que ele seja um agente aí de comunicação também para a equipe pedagógica, a equipe da escola e também denunciar esses casos de bullying. O bullying é muito importante a gente trabalhar essa temática, promovendo ações como conversas, orientações também para os alunos, para que eles se conscientizem e gere ainda empatia e respeito com seus colegas dentro do ambiente escolar e leve isso também lá para fora. São crianças, são adolescentes, é o convívio, eles estão aprendendo, eles estão crescendo. Então, quanto antes começar a falar sobre esse tema, melhor? Com certeza, porque a gente está aqui na base, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento, e aí nessa base do desenvolvimento a gente está aí nessa construção de conscientização, né? Então é muito importante nessa faixa etária a gente já abordar isso de forma clara, lúdica, específica e bem natural para as crianças. Juliana, daqui a pouquinho eu volto a falar contigo para a gente mostrar essa dinâmica que vai acontecer aqui, porque eu sei que os alunos também estão loucos para participar aqui ao vivo, mas antes eu vou conversar com a Débora, que é coordenadora pedagógica, que está aqui, porque, Débora, trazer isso para o ambiente escolar é sempre também muito importante, né? E vocês têm essa preocupação. Exatamente, bom dia. O nosso papel, na verdade, é conscientizar, né, a família, principalmente, e a sociedade para com esse trabalho. E o dia de hoje, ele é apenas uma culminância do que a gente trabalha o ano todinho. Então, a gente desenvolve ações para trabalhar o aspecto socioemocional nessas crianças, para que elas se conscientizem, como a Juliana falou, né, não só a vítima, mas também o agressor e o espectador. Né, porque é muito importante ter essa denúncia, né? O bullying, normalmente, a gente percebe através do diálogo e das denúncias, né? Então, a criança que sofre bullying, ela normalmente não fala, né? A gente percebe, tem alguns sinais, claro, mas a família precisa buscar esse diálogo. Então, a parceria entre a escola, a família e a sociedade é muito importante. Vocês têm percebido essa melhora também com essas ações no dia a dia? Sim, sim. A gente vem trabalhando, né, desde 2023 aqui, esse projeto anti-bullying. Então, vários relatos de crianças que chegam na coordenação pedagógica ou na direção, sempre denunciando, né? Muitas, até as vítimas, muitas vezes desenvolvem
essa coragem, né, de falar. Isso é muito importante. Que legal é saber que isso tem gerado frutos também aqui dentro das escolas. E olha, teve uma aluna aqui que foi designada a falar com a gente sobre esse caso também de bullying. A Laura já está aqui, ó. Vem para cá, então, para a gente conversar com a Laura. Quantos anos você tem, Laura? 10. Você já teve outras atividades relacionadas ao bullying antes? Já. O que você aprendeu em relação a isso? Que é feio fazer essas coisas, os colegas ficam tristes, essas coisas. Não é legal, né? E aí, se acontecer, tem que também ajudar, né? Quem está sofrendo esse bullying. Sim. E isso você já viu acontecer aqui? Já teve que agir em defesa de alguma colega, de alguma amiga? Já aconteceu esse ano na educação física. Foi mesmo? E você foi ali ajudar? Foi. Isso tudo porque vocês sabem da importância de combater isso, né? Você já sofreu algum tipo de bullying também, Laura? Já. Foi legal, não foi, né? Não. Então o recado é nada de bullying. É. Que legal, muito bem. A Laura mostrando que o pessoal aqui está ciente do problema, ciente também do que deve ser feito, de ajudar, de agir. E agora, para que todo mundo participe também, como é que vai funcionar, Juliana, essa dinâmica hoje com eles? A gente tem aqui um joguinho, né, de perguntas e ele dando a plaquinha de se a pergunta vai ser mito ou se a pergunta vai ser verdade, né? Eles vão levantar essa plaquinha respondendo, ok? Então vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Olha aí, mito ou verdade, cada um com as suas plaquinhas também, cada grupo já definido. Exatamente, foi dividido em grupos, né? E esses grupos eles vão estar conversando entre si para poder responder essas perguntas sobre o bullying. Qual é a primeira que a gente vai mostrar aqui? Vamos começar então. A primeira pergunta é: o bullying ele pode acontecer mesmo entre amigos? Será que isso é mito ou verdade? Olha aí, todo mundo. Por que é verdade? Que amigos de vez em quando brigam, foi a resposta da Laura. Amigos de vez em quando brigam, às vezes a gente fala alguma frase, alguma palavra desagradável e acha que é brincadeira. Então, e essas brincadeiras são brincadeiras que podem ferir, podem machucar e pode levar o coleguinha ao quê? A ficar triste, não é verdade? Então, vocês acertaram. Olha aí, é esse tipo de dinâmica aqui que a gente está acompanhando, inclusive. E aí, depois o pessoal vai continuar, inclusive, com outras perguntas. E aqui toda a turma tem esse diálogo aberto e também com a conscientização. Volto com vocês no estúdio. Muito boa dinâmica que sirva de lição, né? E de exemplo para outras e outras escolas. O bullying machuca demais. E nesse dia de combate ao bullying, né? É importante que tenhamos, não só na escola da rede privada, mas nas escolas da rede pública, em todas as escolas, em todas as famílias, em todos os locais, esse ambiente que proíba, que diga, ó, isso não pode acontecer, porque é grave e machuca a criança e machuca a família daquela criança que em algum momento da vida passou por um momento complicado como esse. É verdade, é muito importante que tenha essa prevenção e a educação, que é a base realmente. Então essas crianças aí, por volta de 10 anos, estão brincando para aprender a não praticar e cometer o bullying. E é importante salientar também, gente, que é não só quem comete o bullying, o criminoso, mas também quem recebe, que tem sequelas, e os espectadores, aqueles que estão ali por volta, que às vezes riem, que às vezes levam na brincadeira, também podem estar sendo tão agressores quanto aquele que está praticando o bullying. Então, foi muito bacana a gente poder ver que essa escola ela tem essa iniciativa e que outros espaços de educação também possam colocar em prática. E que o pai, a mãe, o avô, a avó converse, né, com a sua criança lá, dizendo, ó, não pode fazer isso com o coleguinha. Verdade. Você gostaria de pessoas com você? Devolve essa pergunta. Ninguém gosta, né? Tem que ter muito cuidado.